Você mencionou um tema que eu, que vivo com você, tenho acompanhado, que você tem estudado com muito afinco, que é a mentoria sobre diversidade que você tem participado. A Renata, nos últimos 3 meses, tem estudado isso com muito mais, Comecei no ano passado, meados de outubro, mais ou menos. com muita disciplina, né? Então, hoje, muitas pessoas reclamam, falam, ai, tá muito chato, todo mundo reclama, não sei o que lá. Mas você, ao invés de julgar, a primeira coisa que você fez, falou, deixa eu entender esse assunto verdadeiramente, né? Deixa eu entender este assunto com profundidade para eu poder argumentar. Eu queria que você contasse um pouco o que você aprendeu, o que você aprende nessa mentoria e qual que é a sua visão hoje sobre este assunto. Olha, eu aprendi tanto. Na verdade, eu continuo aprendendo, porque é um assunto super amplo, super complexo, assim. E eu acho que quando você começa a estudar sobre diversidade e inclusão, é como se você trocasse a lente do seu óculos. Sabe quando você vai no oculista? Que ele vai clac, clac, e tem uma que fica boa, né? Tem uma que você fala, pô, agora eu tô enxergando melhor. Pra mim, a sensação é exatamente a mesma, porque eu realmente, assim, eu sou uma super feminista, você sabe muito bem disso, né? Sempre abracei as causas femininas, sempre batalhei muito pelas mulheres, mas isso é muito fácil pra mim, porque obviamente é o meu lugar de fala. Então, eu vivi na minha pele, eu sei o que é preconceito, eu sei tudo que eu vivenciei na minha carreira e tudo que eu não quero para as outras mulheres. Então, pra mim é fácil batalhar por elas, né? Batalhar para que as próximas gerações venham aí num mercado completamente diferente do que eu enfrentei 18 anos atrás quando eu entrei na indústria farmacêutica, que era muito mais machista do que é hoje. Então, quando eu fui desafiada a estudar sobre diversidade e inclusão, porque isso, na verdade, foi um desafio que veio da Apsen, quando eu fui querer implementar um programa para mulheres, eles me desafiaram. Eles falaram, não, vamos implementar um programa de diversidade mais amplo. E aí foi quando eu resolvi estudar, porque eu falei, eu não posso. Uma coisa é eu implementar um programa para uma área que eu conheço, que eu domino, que eu vivencio, que eu respiro, né? Então eu entrei na primeira mentoria, agora já tô na segunda turma de mentoria, mas aí a mentoria abriu um universo, né? Você tem me acompanhado, ele me ajuda, viu, gente? Ele assiste documentário comigo, né? Eu leio livro, a gente conversa muito. Toledo tem uma paciência, né? Pra gente conversar sobre assuntos que, de repente, não estavam no radar dele e caem, né? Mas é bom porque a gente aprende muito juntos. E eu venho aprendendo muito. Então, essa história do mimimi, assim, eu percebi o quanto é importante a gente falar sobre esse assunto, a gente trazer conhecimento, né? E eu acho que todo mundo que fala que é mimimi é porque ainda não estudou um pouquinho sobre o assunto. Estudou de coração aberto, efetivamente, né? Porque eu acho que, assim, você falar que a dor do outro é mimimi é você não conseguir, primeiramente, entender qual que é a dor do outro e minimamente se colocar no lugar do outro. Então, eu acho assim, eu sempre acreditei que para se mudar grandes coisas no mundo, você acaba passando por um pouco de radicalismo, né? Então, eu acho que essa história de que você barrar tudo ou você questionar tudo faz parte de algo que já está insustentável, não dá mais pra gente ter brincadeiras que nós tivemos, pra gente ter coisas que fizeram parte da nossa história. E ao mesmo tempo, que foi muito bonito, assim, dessa mentoria e tem sido na minha vida, é que a gente também precisa entender que a gente vem de uma base histórica. Então, que através do amor e do conhecimento que a gente consegue mudar. Então, eu entendo as pessoas que muitas vezes batem e reclamam, porque eu acho que uma parte do caminho é por aí. Mas a gente só vai mudar efetivamente o dia que a gente educar as pessoas, né? Por quê? Por que existe o racismo estrutural? Por que existe tanto preconceito? E mais do que isso, né? Que as pessoas despertem que todos nós somos preconceituosos. Então, esse é um dos maiores aprendizados que eu tive em toda essa jornada foi enxergar os meus próprios preconceitos. Porque, obviamente, que eu cresci, assim como mulher, eu via muitas questões relacionadas ao patriarcado, né? Da mesma forma, eu passei a enxergar para todas as causas que a diversidade olha, que são tantas, né? E se você for se aprofundar em cada uma delas, desde PCDs até a questão geracional, que a gente sabe, poxa, se a longevidade vem nos mostrando que a gente vai viver cada vez mais, né? E eu acho que o seu patrocinador vai falar muito sobre isso por aqui, que a gente... O que tem se falado na ciência
e na medicina do que a gente pode viver aí em poucos anos, né? O que vai mudar para as próximas gerações, assim, é muito grandioso. Então a gente tem que imaginar que a gente vai trocar de carreira várias vezes e que a gente vai ter que lidar com todas essas gerações juntas. Então, cada vez mais isso vai ser uma verdade. Então, tem as questões geracionais, tem as questões LGBTQIA+, tem as questões religiosas, tem as questões culturais de pessoas que vêm, né, de diversos países e enfrentam uma série de dificuldades. Então, acho que quando você abre esse leque, você fala, peraí, né? E é uma jornada. Eu acho que o legal é a gente entender que tá tudo bem, a gente não sabe tudo, porque ninguém sabe tudo. Que é uma jornada que a gente precisa estar aberto e que cada um de nós, eu acho que principalmente assim, eu tenho um papel de liderança, você tem um papel de liderança, né? As pessoas que estão assistindo e ouvindo, que têm um papel de liderança, pode ser um agente transformador. Olha a magia que a gente tem, olha a capacidade que a gente tem de virar esse jogo. Então, acho que assim, eu tenho trazido muito isso comigo, assim, que a gente consiga plantar essa sementinha aos poucos. Eu vejo na Apsen, foi tão legal, porque a Apsen, por ter todo esse clima que a gente comentou aqui, já é uma empresa diferente. Né? É uma empresa que é inclusiva por natureza. Você conhece meu pai, você conhece, né, os gestores da Apsen. Então você vê o nosso jeito de ser, né? Só que falar sobre esse assunto foi tão importante pra gente. Então eu comecei a perceber um olhar já muito diferente, desde a porta de entrada, tipo, peraí, deixa eu cutucar o RH, deixa eu ver se realmente não tem nenhum candidato diferente. Por que chega sempre todo mundo tão parecido? Né? Esse olhar, o olhar para dentro de casa, de falar, poxa, eu tenho 2 pessoas para promover, elas estão muito parecidas, por que de repente eu não vou dar mais oportunidade para quem a gente tem menos representatividade? Porque eles começaram a ver estratégia. Eles começaram a ver que, poxa, quando eu tiver uma mesa com pessoas diferentes, discutindo o mesmo tema, com cabeças diferentes, a gente vai chegar numa conclusão melhor. Agora, se eu tiver numa mesa com todo mundo muito parecido, com backgrounds de escolaridade muito parecidos, não vai sair coisa muito diferente. E você sabe, quando eu estava no Nubank, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. A gente tinha uma diversidade boa lá, não era uma diversidade incrível, mas era bem acima da média. Inclusive, quando rolou aquela confusão lá com a Cris, eu falei, poxa, mas não é assim que ela pensa, não é isso que representa ali no Nubank, né? Mas mostra como é difícil falar desse assunto. Esse assunto não é um tema nada fácil de se falar. O que eu gostei muito da sua mentoria é que, além de vocês estudarem documentários, lerem livros, vocês chamaram as pessoas. Vocês pegaram LGBTQIA+, e conversaram com cada um dos representantes dessas classes e N outras, e escutaram as suas histórias. Foi simplesmente escutar as histórias dessas pessoas. E teve, inclusive, uma trans mulher que você convidou para dar uma palestra lá no Apsen. Na Apsen, agora feminino, né? Agora, antes era masculino, agora virou feminino. Não, na verdade é assim. A gente sempre usou os 2 pronomes. Por quê? Porque tem o laboratório e a indústria farmacêutica. E a Apsen combina com o e com a. Mas depois, conversando entre a gente falou, não, acho que a Apsen é a Apsen. É ela. Já é uma senhora de 50 e... Uma jovem senhora. Uma jovem senhora de 52 anos. Atua nessa área científica, né? A gente tem ali muita tecnologia para deixar ela jovem. E eu imagino que isso deva ter despertado muito a cabeça das pessoas, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava na Vex, que foi... Eu passei 7 anos na Vex, né? E o mundo da engenharia de software é composto, infelizmente, primariamente por homens. E a gente vem há muitos anos tentando quebrar isso. Inclusive a Bruninha que está aqui, que é meu braço direito aqui no Excepcionais, é uma programadora, tá, gente? Tá? Ela sabe programar. Então, era só homem, infelizmente, que tinha lá na Vex, né? E uma das pessoas que trabalhava comigo tinha colocado, não sei se foi no Orkut, acho que foi Orkut naquela época, que ele estava num relacionamento com um homem. E aí, de repente, ninguém falava sobre o assunto. E eu vi que começou uma fofoquinha, né? Um falando com fulano, com beltrano, ciclano. Na hora que eu fui entender o que estava acontecendo e que o pessoal estava circulando a imagem de que ele
Não tinha contado pra ninguém, mas ele tava num relacionamento sério com um outro homem. A primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pra ele. Falei assim, fulano, vi isso, te dou total apoio pra isso daqui. E se acontecer qualquer injustiça aqui dentro, se você ficar desconfortável de qualquer maneira, por favor, venha falar comigo. E na mesma hora eu chamei todo mundo da empresa e dei uma bronca em todo mundo, falei que era um absurdo o que estava sendo feito. E quebrou o padrão na hora. Quebrou o padrão na hora. Essa pessoa, eu não quero citar nomes para não expor ninguém aqui, mas essa pessoa é meu amigo até hoje. É muito amigo de todo esse grupo que a gente trabalhou naquela época. E foi muito bom porque hoje todas essas pessoas têm uma cabeça muito boa de aceitar o que os outros querem, né? O que eu quero, o que eu me identifico não é problema seu, é problema meu e você não tem nada a ver com isso, né? Então eu tenho muito orgulho dessa passagem, porque eu imagino que tenha sido muito difícil para ele fazer isso. E olha como uma micro-sociedade que a gente vivia ali, que tinha 15, 20 pessoas, já começou com um âmbito de fofoca. E eu sei que quando a gente está falando de trans mulher, trans homem, tem vários famosos aí na mídia, a gente vê o quanto que se fazem ainda de piada. De um negócio que é sério para aquela pessoa, é a vida daquela pessoa, gente. Para pensar um pouco na realidade de como essa pessoa aí num toalete. E ela é repreendida porque ela não pode ir nenhum nem no outro. O que ela faz? Então, assim, se a gente não apoiar a liberdade, que tipo de sociedade a gente é? Onde que a gente vai parar? E sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu acho que a gente só consegue mudar as coisas quando a gente de fato convive. E convive com respeito, né? E aí que vem a diferença da diversidade e da inclusão, né? A diversidade é essa questão de ter representatividade, de ter pessoas diversas, né? A inclusão é fazer essas pessoas se sentirem parte. E o exemplo que você traz é um exemplo do papel do líder. Quão importante você se posicionar diante de uma situação inapropriada. E aí entra toda essa história do tal do mimimi, né? Que as pessoas estão, mas agora é muito chato, tudo é mimimi. Tudo é mimimi, porque se não for tudo mimimi, a gente não muda. Não muda, né? A gente precisa ter um exagero no começo para todo mundo acordar, né? A gente precisa cortar. Agora, o que é bacana? Por exemplo, trans. São pessoas que a gente tem menos contato de forma geral, né? Eu passei a ter, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu tenho amigos e amigas trans, né? Tenho pessoas na minha família, mas há pouco tempo atrás eu não tinha essa referência. Tanto quanto deve ser difícil e doído de histórias que eu escutei da pessoa que começa a se perceber diferente e não tem também uma referência para ela no convívio, né? Olha como é difícil. Então, eu acho que o que precisa acontecer é a gente começar a trazer essas pessoas, né, a inclusão, de fato, para as nossas vidas, para os nossos trabalhos, né, para o nosso entorno. Eu sempre falando um pouquinho de PCD, assim, né, a gente tem, obviamente, né, os PCDs na Apsen. Explica o que é PCD para o pessoal. São pessoas portadoras de deficiência, né, e aí também, de novo, é um universo gigante de possibilidades, né. E eu cresci com uma grande amiga minha de infância cadeirante. Nós crescemos juntas, a gente assim, mesmo prédio, vizinhas, né? As mães se confiavam muito. A minha casa era a única casa que ela podia dormir fora de casa, porque a mãe confiava na minha mãe. E eu era tão pequena que levar ela no banheiro, ajudar ela, né, em tudo que ela precisava, aquilo pra mim virou normal, porque eu cresci vendo a minha mãe fazendo num primeiro momento, depois eu. Então, eu vi o quanto pra mim é natural, quando eu estou perto de uma pessoa com deficiência, conseguir lidar um pouco melhor. E também não é com todas as deficiências, porque eu também não tive contato tão próximo. Eu tive um amigo cego, Então, algumas coisas me ajudaram, né? E aí eu acho que é isso que falta. A gente, de fato, trazer essas pessoas para as nossas vidas. Não é só para o nosso trabalho. Essas pessoas têm que fazer parte do nosso convívio, têm que ser nossos amigos, têm que estar nas nossas relações. Porque aí isso começa, aquilo que era diferente, que era difícil, que era uma piada, vira normal, né? Por que a gente não faz piada de coisas que estão no nosso cotidiano? Porque aquilo já é uma coisa do nosso dia a dia, a gente está acostumado, vira
piada o que a gente entende como diferente. Da mesma forma que o outro olha pra gente e acha a gente diferente também, né? Então não existe essa palavra normal, né? O que a gente precisa fazer é trazer isso para uma realidade, né? E o meu sonho, assim, eu vejo muito... A gente tem dúvidas, né? Eu fiz uma enquete no Instagram pro pessoal, né? O que vocês querem saber e tal, para ajudar aqui. A gente tem dúvida se a gente vai ter filho, se não vai ter filho, é uma questão ainda. Mas eu sempre penso, né, que se a gente tiver filhos, que eu desejo que ele estude numa escola inclusiva. Eu quero que ele cresça com toda a sorte de gente, que ele possa achar tudo aquilo, assim, mó barato, que ele possa se aventurar, ele ou ela, né? Então, eu acho que isso a gente precisa, sabe? Nas escolas, eu acho que tem que vir da base, assim, essa educação.